Irmãos, a Bíblia, ela relata a respeito de um jovem que ele foi até Jesus. Ele foi ali, creio eu, que tirar uma dúvida. Ele chegou até Jesus e perguntou a Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele que guardasse os mandamentos, ali falou alguns dos mandamentos para ele, e falou com ele também que ele vendesse tudo o que ele tinha e dasse para os pobres. E aí ele voltasse e seguia o Senhor. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando aquele jovem ouviu essas palavras do Senhor, ele falou com Jesus que tudo isso ela havia observado. Ele já fazia, já obedecia desde quando ele era bem jovem. Aí Jesus, então, ali com ele, quando Jesus disse para ele: Vende tudo o que tem e dá para os pobres, aí ele entristeceu o coração, dele, porque a Bíblia diz que ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades. Então ele entristeceu o coração, porque Jesus falou para ele vender as coisas e ajudar os pobres. Aqui nesta palavra, irmãos, eu já vejo como que muitas pessoas têm o coração apegado nos bens materiais. Não é que não pode ter as coisas, não é que não pode ser rico, mas é porque nós precisamos dividir com aquele que não tem. Às vezes a gente está com muita bonança na nossa vida e do nosso lado tem pessoas passando necessidade, passando dificuldade, e nós então, estando tudo bem para nós, muitas vezes a gente não olha, para o próximo e não faz ali um ato de compaixão. Mas ali, irmão, Jesus, quando viu ele triste por isso, Jesus falou para ele assim, quão difícil é o rico entrar no reino do céu. Já disse, não é porque não pode ser rico, é porque as pessoas que são ricos, eles não humilham para Deus, a maioria não humilha para Deus. A riqueza entra no coração deles de uma forma que eles não conseguem olhar para os mandamentos do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você, além de guardar os mandamentos, a Bíblia manda nós ajudar o nosso próximo, estender a nossa mão. Tantas pessoas que estão carentes de uma ajuda. Eu sei que muitos têm ajudado. Quantas pessoas a gente vê ajudando o próximo. Mas o que acontece é que eles têm o coração apegado no dinheiro, o coração apegado nos bens materiais. E a Bíblia, ela fala assim, irmãos, não junteis tesouro na terra, aonde o ladrão rouba e o ferrugem destrói, mas ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e o ferrugem não destrói, não corrói. O que é guardar riqueza no céu? É guardar ali a nossa alma para aquele grande dia. Porque a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais doenças, não haverá pranto. É somente alegria na presença de Deus. Aquele jovem rico, ele saiu, porque ele entristeceu, porque ele não ia querer vender as coisas que ele tinha
para ajudar os pobres e depois voltar e seguir o Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, que muitas vezes Jesus fala muitas coisas em parábola, é para ele ver qual é a decisão que nós vamos tomar. É para ele ver o que tem no nosso coração. Se aquele jovem rico, quem sabe no exato momento ele fosse para vender suas coisas, aí Jesus já tinha provado a fé dele. Jesus podia falar com ele assim, não precisa ir não, eu estou só te provando. Mas Jesus falou e ele saiu. Você lembra lá como Deus provou Isaque? Mandou que ele levasse seu filho para oferecer em holocausto a Deus. E ele foi. Ele foi e quando chegou lá que ele preparou tudo, ele já ia oferecer seu filho como holocausto para Deus. Quando ele levantou aquele cutelo ali para degolar o seu filho, como holocausto para Deus, quando ele ia fazer aquela ação, então Deus falou para ele que não fizesse. Deus apenas provou a fé daquele homem. Então Deus prova a fé de cada um. Além de Deus já saber o que tem no nosso coração, Deus ainda prova. Deus ainda prova. O que Deus tem nos dado não é nosso. O que Deus tem preparado para nós é para nós ajudar alguém. Até mesmo com uma palavra a gente pode ajudar alguém. Em meio a tantos desafios, tem pessoas angustiadas, deprimidas, ansiosas, que com uma palavra você ajuda ela a sair do poço. Com um abraço você alegra o coração de alguém. Não precisa só bens materiais, comida, dinheiro, casa, não. Com um abraço você alegra o coração de alguém que está triste. Com uma palavra que sair da sua boca, você alegra o coração de alguém. Então, quantos vê alguém sofrendo, precisando até mesmo de uma palavra amiga, e a pessoa não fala nada, não compadece daquela pessoa que está ali nesta situação. Mas uma palavra que eu quero deixar para você e para nós. Vamos transmitir palavras sábias, palavras ungidas, que cura a alma de alguém, que alegra o coração de alguém. Porque são muitas as pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. E você tem esta palavra. Você pode falar com alguém. Até mesmo se você não tiver outras palavras, você pode falar assim, Jesus te ama. Ele vai resolver o seu problema. Aquela pessoa recebe esta palavra, confia e Deus faz a grande obra e sacia o coração angustiado daquela pessoa. Então, ajuda alguém, até mesmo com uma palavra, que Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.